O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, no 4º domingo do tempo comum, o Senhor nos fala através do seu apóstolo Paulo da caridade, do amor, que eu e você sabemos que esse amor tem um nome, é Jesus Cristo. Deus é amor, diz São João na sua carta. Santo Agostinho, de uma forma poética, vai dizer que o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Na verdade, Deus é amor. Na Trindade, a essência divina é o amor. Então, nós somos criados por esse Deus que ama, que nos amou primeiro. O Deus que cria é o Deus que salva, porque pecamos. Então, o mesmo Deus que cria vem em resgate para salvar. E aqui o Senhor, Ele fala através do apóstolo que a caridade não passa, claro, é eterna. Fomos criados pelo amor, dele saímos, o Padre vai dizer daqui a pouco, na oração eucarística. Nele nos movemos e somos, dele saímos, a Ele retornaremos. O Senhor é o nosso princípio e deve ser o nosso fim. Nós devemos permanecer com Ele. São Paulo vai dizer que a fé e a esperança chegam até a morte, A esperança nos faz aí entrar, é a fé, mas depois é o amor que permanece. Então, eu e você temos que viver por amor, com amor e no amor. E para viver por amor, com amor e no amor é viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não tem como viver esse amor sem Deus. O mundo aí fora prega um amor sem o Senhor. Mas Ele que é o amor. E Ele vai dizer assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No domingo passado nós ouvimos no Evangelho, Jesus sendo aí elogiado,
As pessoas estavam admiradas. É o mesmo momento. Ali ele está na sinagoga, porque a gente viu a primeira parte no domingo passado. E as pessoas estavam então assim, admiradas com o seu ensinamento. E agora, poucos minutos depois, assim que Jesus falou a verdade, que o profeta não é recebido, já queriam, você vê como os judeus eram delicados, já queriam jogá-lo do precipício. Em um momento estão ali admirados, poucos minutos depois, esse é o salário do profeta. Esse é o salário do profeta. Perseguiram a mim, perseguirão a vós. O discípulo não é maior do que o mestre. Vimos no domingo passado o elogio e agora estamos vendo a perseguição. É o que o Senhor disse ao profeta Jeremias: vai, eu te envio para arrancar, destruir, demolir, arrasar, construir e plantar. Serás a minha boca, ninguém poderá te resistir. Faço de ti uma coluna de ferro, uma muralha de bronze. Vão te perseguir, mas não vão te vencer. Lutarão contra ti, mas não vão conseguir te subjugar. Mas ele vai passar por sofrimentos. É o salário do profeta. O mundo persegue aqueles que não são do mundo. Jesus disse: vós estáis no mundo, mas não são do mundo, sois meus. E o mundo odeia aqueles que não são do mundo, que são de Jesus Cristo, mas os que são do mundo não. Então, esse amor, ele vai ter um embate contra esse espírito do mundo. Por isso que o amor precisa ser como Jesus amou. Esse é o amor verdadeiro. Aí fora tem muitos slogans do amor. O amor sem restrições, já ouviu isso? Amor sem restrições, mais amor, menos restrições, mais amor, menos regras, mais amor, menos proibições, mandamentos. Pode acontecer isso? O mundo fala assim, mas eu e você que somos cristãos sabemos que não é assim. O amor, que é virtude teologal, ele nos leva à imitação de Cristo. Ele vai dizer: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Uma pregação que fala do amor e não fala dos mandamentos é uma pregação falsa. Uma pregação que fala da misericórdia sem o sacrifício é uma pregação falsa. Quando o Senhor fala: eu quero misericórdia e não sacrifício, Ele está falando do sacrifício ritual, não é do sacrifício doação, porque o amor é doação. O que Jesus vai dizer no capítulo 15 de João? Não há amor maior do que aquele que dá a vida. Se está dando a vida, é o sacrifício pelo seu amigo. E Jesus deu a vida pelos amigos. Os apóstolos ficaram com Jesus 3 anos e meio aprendendo a amar. Por isso que lá no final, no discurso final de despedida, ele vai falar assim: isto eu vos ordeno. Ele não pede, eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus não está pedindo nada para quem é discípulo, Jesus está mandando. É um mandamento, é uma ordem. Se quiser ser discípulo, quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então esse amor é um amor de doação. Esse é o amor verdadeiro. Isso é que nos faz cristãos. E por que então nós temos que ter essas características do amor? Porque o amor não é um sentimentalismo. O amor não é simplesmente um aconchego, não é um bem-estar. O amor, de fato, que é Deus, se realiza em nós quando nós estamos na imitação de Cristo. Eu e você somos chamados a amar até o sacrifício. Muitas denominações cristãs tiraram a cruz, dizendo: mas o Senhor já ressuscitou. Sim, ressuscitou, está vivo. Mas o que São Paulo pregava? Pregava Cristo crucificado. Por quê? É a medida do amor. Medida do amor. Então temos o Cristo crucificado para saber até onde a gente tem que ir. Até onde Ele foi.
Então, eu e você temos que estar atentos, se esse discurso não passar pela cruz, não é o discurso de Cristo. O amor precisa ir até lá, até a cruz. Por isso que temos o Cristo crucificado. Tá? Não são os milagres que definem o amor, mas a doação. Então aqui, São Paulo está pregando na comunidade de Corinto. Ele foi em Atenas, tentou pregar lá, não deu certo. Não deram bola para ele. Então foi com a retórica, não deu certo. E ele foi então para Corinto, uma cidade grande, importante daquele tempo, portuária, promíscua ao extremo, devassa, prostituta. A cidade de Corinto podia tudo, ninguém era de ninguém, era uma devassidão. E uma cidade rica. E o evangelho lá se propagou com poder. São Paulo ficou lá bastante tempo. E o Senhor operou lá com muita força, milagres, prodígios, sinais, a ponto de São Paulo falar: a vós não falta nenhum dos dons. O Senhor operou com poder. Mas agora São Paulo fala do amor, por quê? Passando o momento inicial dos milagres, passando o momento inicial dos prodígios, o que vem depois? Jesus no domingo passado estava sendo elogiado, mas é o mesmo momento. Agora já querem matá-la. Vem a perseguição. Então São Paulo está dizendo: olha, o principal não são os sinais, é o amor. Porque para aguentar a perseguição, e ela ia acontecer, eles precisavam amar até o final. Então ele fala assim: se eu fizer tudo isso e não tiver o amor, e o amor é Jesus Cristo, eu nada sou. Então ele está preparando eles para o combate. É o amor que nos faz ir até o fim. Então São Paulo fala desse amor, que é o amor de doação. E quando acusam São Paulo de falso apóstolo, o que ele apresenta? Os milagres? Não. Ele apresenta o sacrifício. Porque estavam dizendo que ele era um falso apóstolo. Ele vai dizer assim: então esses que se dizem apóstolos, eu quero ver onde estão as marcas da paixão deles. Eu fui açoitado 3 vezes, fui apedrejado 1 vez, fui desterrado, naufraguei, passei inúmeras vigílias, jejuns e fome, fui desprezado pelos meus. Essa é a marca do apóstolo verdadeiro. Aquele que é capaz de sofrer, de se sacrificar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas fizemos milagres em seu nome. Jesus, não conheço, porque não tem as marcas da paixão. Tem que ter as marcas da paixão. O discípulo do crucificado tem que ter as marcas do crucificado. Não serão os milagres. Os milagres ajudam. A fé e a esperança vão até um ponto. Então São Paulo, ele se doa. Eu e você temos que estar atentos a isso, porque nós estamos em um tempo de uma pregação aí no mundo, e algumas vezes dentro da igreja, infelizmente, que ela expulsa o sacrifício. Jesus, ele é sumo e eterno sacerdote. Ele é o sacerdote e a vítima. Isso só acontece no cristianismo. Jesus é o sacerdote e a vítima. Ele oferece quem? Ele mesmo. No Antigo Testamento, os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam touros, bodes, bezerros, ovelhas. Eles não ofereciam eles mesmos. Jesus é o sacerdote da nova aliança, e eu e você também, porque somos batizados. Cristo oferece Ele, o sacrifício dEle. Então eu e você somos discípulos dEle nesse sacrifício. E por que eu falo isso? Porque nos últimos tempos, que são esses que nós estamos vivendo, já lembrava o cardeal Fulton Sheen, que está aí com o processo de beatificação, vai virar uma pregação, que nós já estamos ouvindo bastante, onde até fala do pastoreio, até fala do sacerdócio, mas não fala do sacrifício.
E aí eu e você temos que estar atento para reconhecer o que é de Cristo e o que é do anticristo. E esse cardeal lembrava, o inimigo pode até se passar por sacerdote, mas nunca será vítima. E Cristo é sacerdote e vítima. Nos últimos tempos, vão vir aquelas pessoas que vão defender, pode defender a natureza, pode defender uma vida ordenada, pode defender ali os bichos, pode defender isso, mas rejeitar o sacrifício, a doação de si mesmo. Estejamos atentos, porque esse discurso, ele convence. E muita gente se perde. Cristo, ele oferece ele, nele. E quando Jesus vai falar do sacrifício, após ter feito alguns milagres, e os apóstolos ficaram empolgados, ele começa a falar, agora o Filho do Homem está indo para Jerusalém. E ele vai ser espancado, está falando dele mesmo. Vai ser açoitado, esbofeteado, vão cuspir nele. E aí o que Pedro diz? Não, Senhor, não. Pedro não quer o sacrifício. Ele vai falar, não, isso não te aconteça. E o que Jesus diz para Pedro? Para trás, Satanás. Porque Satanás nunca vai se oferecer, nunca vai servir. Ele quis ser servido. E aqui onde eu e você vamos reconhecer o que é de Cristo e o que é de anticristo. Tudo que vier para tirar o sacrifício é do anticristo. E Jesus, para trás, Satanás, mesmo que pareça bonzinho. Nossa, mas Pedro estava com tanta boa intenção, como muita gente na igreja. Pensa as coisas dos homens, não as coisas de Deus. Eu vou para Jerusalém? Sim. E vou me entregar. E vocês vão depois. Os apóstolos não deram muita bola. Quando chegou na hora da cruz, eles, quem ficou? Quem já estava unido ao sacrifício, Nossa Senhora. O resto? Depois é que eles foram entender que a coroa que Jesus estava prometendo não era a coroa de ouro, era a coroa de espinhos. É a coroa da doação. No céu, sim, a coroa da glória. Então, estejamos atentos com essa pregação que não fala da doação. Fala até de muita coisa boazinha, mas não fala da entrega, que não fala do sacrifício e que nos tira do segmento de Jesus. Não é verdadeiro. Eu e você somos discípulos do crucificado. Temos que trazer em nós as marcas da paixão. Esse é o amor. O amor que se doa. É o amor de Cristo. É o amor que nos leva ao holocausto. É o amor que nos leva ao sacrifício de nós mesmos. Esse é o amor que deve penetrar nas nossas vidas, na vocação de cada um. Esse é o amor que vai até a cruz, até lá. Quando a mãe de Dom Bosco, a mãe Margarida, quis deixá-lo porque não estava aguentando mais aqueles jovens delinquentes que Dom Bosco cuidava, Dom Bosco em silêncio, ouviu as queixas dela e depois, sem falar nada, mostrou para ela a cruz, o crucificado. E ela estava decidida a ir embora. E aí ele apontou para o crucifixo. Aí ela baixou a cabeça e voltou para o trabalho. Isso aqui é importante para nós, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa religião. O seu amor, vai dizer o salmista, vale mais do que a vida. O seu amor vale mais do que a mim mesmo. Agora, esse amor que se prega aí afora, não é o amor doação. Ele parece ser bem sedutor, mas é onde a gente vai reconhecer nesses últimos tempos o que é de Cristo, o que não é de Cristo.
Se eu não me entrego, se eu não me dou, mas eu simplesmente quero ganhar a minha vida, que diz Jesus? Quem quer ganhar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. É o movimento contrário do egoísmo humano. É o amor de doação, é o amor de sacrifício. É viver por Cristo, é viver com Cristo e é viver em Cristo Jesus. E isso pode ser na vida de cada um de nós, que nós devemos estar atentos. O Senhor me leva a amar e o amor leva à doação. O amor leva a servir. O Filho do Homem veio para servir, não veio para ser servido. Esse é o nosso movimento, esse é o movimento do amor. E lá no lava-pés, Jesus vai dizer: viste o que eu fiz? Vós também deveis fazer o mesmo. É esse amor de doação. Esse é o amor que São Paulo está falando na carta aos Coríntios. Muitas vezes a gente identifica a caridade com obra assistencial. Não, ele vai dizer ali: se eu der meus bens aos pobres e não tiver amor, tem gente que pensa que amor então é isso. Ah, mas não, isso é filantropia. O amor é Deus. E quando eu me decido por Deus, aí aqui vem a outra parte. Eu tenho que me preparar para a perseguição. Então, quando eu e você decidimos por Deus, a gente tem que se preparar para a perseguição. É o que o Senhor fala ao profeta Jeremias: vai, eu te envio, você será a minha boca, mas eles vão te perseguir, mas não vão te vencer. Aquele que está disposto a seguir Cristo, disposto a amar, ele tem que estar disposto à perseguição. Isso aqui é uma preparação para mim e para você. Amar o Senhor implica também, como discípulo, ter as consequências do Senhor. A gente viu hoje Jesus, já queriam matá-lo na primeira pregação. Bem, está sendo perseguido desde criança. Herodes já queria matá-lo. Na primeira pregação. Provavelmente Nossa Senhora devia estar ali, porque era na terra dele. E ela já viu os ânimos. Como seria? E ele já passa ali no meio, indo embora, e sabendo que seria assim todo o ministério. Para uns, causa de elevação, para outros de queda. O sinal de contradição. O amor verdadeiro, ele então separa o joio do trigo. O amor une quem quer amar, mas separa o que é joio do que é trigo. Então esse amor que une todo mundo indistintamente, até os que não querem os mandamentos, é um amor falso. Uma vez estava em uma pregação, um pregador dizia isso. Não, o importante é a gente se amar, o importante é amar. E, em um determinado momento, falou algo contra os mandamentos. Eu falei: olha, isso é uma falsa profecia, isso é uma falsa pregação. O importante é a glória de Deus, na vontade de Deus, e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso nos leva a renunciar a nós mesmos, vivendo, cumprindo os mandamentos. Essa pregação tão comum hoje, a gente pode estar seduzido por ela. Devemos estar atentos para isso. Como é que eu e você acolhemos a palavra do Senhor? Ela precisa me levar para a conversão. Ela precisa me levar para a metanoia. Eu preciso me colocar na cruz de Cristo. Eu preciso deixar que o Senhor me transforme, deixar o homem velho. O nosso coração ficou estreito pelo pecado, é preciso dilatar. Esse movimento do amor é aquilo que São Paulo vai falar, toda a carta aos Coríntios. Como ele é exigente, é paciente, é caridoso, tudo suporta, tudo crê. Então nós precisamos de fato dessa comunhão com Deus, senão nós não somos capazes de dar esse passo. O passo do sacrifício. Eu e você
vamos ouvir daqui para frente muitas pregações que tiram o sacrifício. Cuidado, essa é uma pregação do anticristo. Como Jesus disse para Pedro. Pedro estava ali seduzido. Não, isso não pode te acontecer. Cuidado. Muitas vezes a gente se coloca contra a conversão para procurar um bem-estar. A gente se coloca contra a verdade para agradar os homens. Não precisa disso. Muitas vezes até dentro da igreja. Olha, não precisa estar indo para a igreja. Não precisa estar na missa de domingo. Só precisa amar. Mas como assim? Que amor é esse? Porque a Santa Missa é o amor. É o sacrifício de Deus feito homem. Não há amor maior. O que eu estou fazendo lá fora, se não for por um motivo de saúde, que me tira desse amor? Ou eu não conheço, ou se conheço, é um pecado grave. Então essa pregação ela se espalha. Não precisa rezar terço, passar bolinha, não precisa estar indo na missa. Importante é amar. Aí não fala como é que é esse amor. É distribuir alimentos, coisas assim. E São Paulo vai dizer, se eu não tiver amor, mesmo que eu der meus bens aos pobres, nada serei. Muita gente queria arrancar essa página da Bíblia para poder justificar na filantropia o amor. Mas graças a Deus ela está ali. Né? E aí eles evitam falar nela. Eu preciso estar com amor, e o amor é Jesus Cristo. Por isso que eu preciso da missa, para poder amar naquela medida. Por isso que eu preciso da adoração, por isso que eu preciso da oração, porque eu vejo que eu não sou capaz. Que eu não sou capaz de ir até lá, que eu não sou capaz de ir até a cruz. Os apóstolos fugiram da cruz no primeiro momento, eu e você também, mas depois de Pentecostes, depois de muita ação do Espírito, eles não fugiram mais. Mas depois de uma efusão no amor, porque o Espírito Santo é o amor. E aí Pedro cura o paralítico em nome de Jesus. Aí tem aquele momento de glória, tem um momento do milagre. E depois o que acontece com Pedro e João? Porque curaram o paralítico. Levam 40 chibatadas. E ainda dizem para ele, não façam curas mais no nome desse homem. E antigamente, no começo da renovação, eu lembrava isso na outra missa. Assim que chegava uma pessoa, e ela via aqueles prodígios, os milagres, as bênçãos, os batismos no Espírito Santo, mas os servos antigos sempre liam para quem estava chegando, Eclesiástico 2. O que diz em Eclesiástico 2? Quem foi de grupo de oração tem que saber. Queres servir ao Senhor? Prepara-te para a prova, pois o ouro é provado no fogo, e ali é purificado. Prepara a tua alma para a purificação. Tenha paciência se fores perseguido e tudo mais. Por quê? Porque aqueles que tinham mais experiência sabiam que depois daquele momento da empolgação, ia vir a perseguição. Pedro entra no templo, cura o paralítico, ele entra cantando, louvando e tal, depois pegam eles, arrastam e ele dá glória a Deus. Isso era preparar a pessoa. Santo Agostinho diz assim, que quando você esconde do soldado a luta, você não está preparando o soldado, mas você está deixando ele despreparado. E isso São Paulo está fazendo para aquela comunidade de Corinto, porque os milagres lá foram tão poderosos, tão fortes, mas São Paulo sabia que ia vir perseguição, e isso foi pelos 300 anos iniciais da igreja. Então São Paulo está falando, olha, não se prendam nos milagres, o importante é a caridade. É essa caridade que vai fazer vocês irem até o final. E no começo do cristianismo, que estava o Império Romano no auge,
O que venceu o Império Romano? Violência não, porque os romanos venceram todos os povos. Eles eram mais violentos, tinham estratégia, sabiam, tinham a arte da guerra. Como é que o cristianismo venceu? Lutando? Não, porque quando os cristãos foram levados para o circo, para as arenas, enquanto que os outros desesperavam, fugiam, quando foi a vez dos cristãos, e eles soltavam as feras, os cristãos iam para cima das feras cantando. E todo aquele povo em alvoroço, naquele frenesi, naquele êxtase de ver a morte, os dilaceramentos, quando chegaram os cristãos, eles se calavam. Por que eles estão felizes? Foi isso que abalou o Império Romano. Por que eles estão felizes? Por que a morte não os ameaça e não o sofrimento? Eles não tinham como vencer aquilo. Aquele amor dos mártires quebrou a espinha dorsal do Império Romano. E eles não tinham como, quem não teme a morte, não tem como você ameaçar. E não eram só, era de todas as idades, jovens, crianças, São Tarcísio, soldados, São Sebastião, mulheres casadas, solteiras, felicidade perpétua, grávidas, sendo sacrificadas e indo naquela alegria. Era o amor de sacrifício. Não foi a pregação que convenceu os romanos, em primeiro lugar, foi o testemunho. Vede como se amam e vede até onde eles amam. Uma força dessa só pode vir do céu. Então eu e você temos que também pedir essa graça. Esse tempo onde de uma forma muito sutil nós não temos uma perseguição cruenta, sangrenta, mas nós sempre tivemos e teremos até o fim dos tempos essa perseguição a Cristo. E essa perseguição é sutil. E não se deve falar do sacrifício, não se deve falar. Daqui a pouco querem tirar Jesus também, querem tirar a missa, substituir por outra coisa, tirar o sacrifício. Não precisa disso, precisa sim. É preciso amar até o fim. É preciso, isso é muito importante para nós. Uma vez nós estávamos fazendo a caminhada lá de Planaltina até o Santuário da Mãe Peregrina, né? E tinha uma senhora que estava lá atrás, muito lenta. Todo mundo já tinha ido. E sempre no final vinha um bombeiro, que era da comunidade, para vendo se não ficou ninguém. Não. E aquela senhora estava devagar. E ele falou: minha senhora, a senhora não quer entrar no carro, não? Talvez a gente não chegue lá hoje, né? E ela disse para ele: você sabe o que eu estou pedindo a Deus? Eu não vou parar. Aí eu falei: bem, então eu vou acompanhar a senhora. Chegaram 5 horas depois, esse ele foi com ela até o final. E começou a rezar também junto, porque falou: realmente deve ser uma intenção. Era o amor que impelia. Quando no tempo do rei Salomão, 2 mulheres tiveram um filho, o filho de uma morreu, e elas estavam ali juntas, e sabemos dessa história, e a outra que perdeu o filho, morreu lá sufocado, ela trocou com o filho da viva, e disse que aquele filho era dela. Sabemos essa história, você já conhece. E aí ficou aquela confusão, não tinha o teste do DNA, né? E criança quando nasce assim, né, não são todas que parecem com alguém, né? Não parece com ninguém. E aí ficou uma situação difícil. E levaram então para o rei. E o rei então vai fazer a prova do quê? Do sacrifício, do amor. Para ver a mãe verdadeira. Ele falou: então vamos partir a criança no meio com a espada e vamos dar uma banda para cada uma. A mãe verdadeira abriu mão.
Está disposta a renunciar, a ficar sem um filho? Por quê? Porque o amor faz isso? Não. O filho é dela. O filho é dela. Abriu mão. E sabe que o filho ali, naquela época ainda mais em Israel, o filho é o herdeiro, é o sustento futuro, vem tudo ali, e além do próprio amor, não, o filho é dela. Aí Salomão falou, essa é a mãe verdadeira. Como é que eu vou reconhecer nesses últimos tempos o Cristo do anticristo? Pelo sacrifício. O inimigo pode chegar até o altar, mas nunca será vítima. Ele sacrifica, mas ele não se sacrifica. Essa é a diferença. Os cristãos que são discípulos de Cristo vão até o sacrifício. Essa é a nossa fé.